Jesus chega a este momento doloroso, este evento doloroso, e diz o versículo 38, Jesus agitando-se novamente em si mesmo. Veja que isto provocou uma alteração emocional em Jesus, portanto que os amava. E disse novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Agora, veja isto muito interessante. Por que Jesus estava tão agitado? Por que ele estava em si mesmo agitado? Porque ele era onisciente. E ele compreendia a dor e a tristeza de Maria e Marta e de todos aqueles que vieram consolar a família. Ele compreendia, ele estava lendo, porque a onisciência, ele podia ler, sentir os pensamentos das pessoas. Então, esta é uma realidade que as igrejas normalmente não falam, amado. Não há tempo para se explicar as verdades ao povo de Deus. Eu vi esta semana alguns pseudo-cultos, onde as pessoas pulam, saltam, rodam, fazem peão, fazem gestos de espiritualismo afro, e ali não há palavra, ali não há ensinamento. A pessoa entra, rodou o peão e volta na mesma condição para casa. Não há reflexão, não há estudo, não há conhecimento. O povo de Deus é destruído porque lhe falta conhecimento, e o conhecimento não é adquirido em 10 minutos. Isso tem que ser uma persistência de ensino, que a igreja tem estes cuidados de o fazer, a igreja Cristo vive. Então, Jesus conhecia e compreendia a dor, a tristeza de todos, e uma realidade que é a realidade da morte. Jesus estava ali pensando também que aquele que morre sem Jesus tem um castigo eterno, tem um julgamento final. A maioria das pessoas que estavam ali eram incrédulas. Para aqueles que criam, como Maria e Marta, eleitos de Deus, eles já sabiam, eles criam na ressurreição, já sabiam da vida eterna, já sabiam que a pessoa não termina os seus dias dentro de um caixão. Na época, os judeus sepultavam dentro de grutas com prateleiras, e as pessoas eram colocadas ali, embrulhadas em lenços e ataduras, até que o corpo desaparecesse e ficasse só o esqueleto. Então, Jesus chega àquele túmulo, diz: tirai a pedra, e no versículo 43 diz: e tendo dito isto, clamou em alta voz. Lembre-se que ele havia dito às irmãs: esta enfermidade não é para a morte. Ou seja, aquilo que às vezes se vê não é a realidade do que Deus tem para a nossa vida. Nós andamos pelo que vemos, mas na realidade nós temos que andar por fé, naquilo que a palavra do Senhor diz. Então, diz que ele gritou e disse: Lázaro, vem para fora. E diz a palavra do Senhor no versículo 44, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, o rosto envolto em lenço. Então lhes ordenou Jesus, disse: desatai-o e deixai-o ir. Amados, nós não sabemos mais nada da vida de Lázaro após ele ser ressuscitado. Os historiadores, os teólogos antigos dizem que Lázaro ainda viveu mais 30 anos. Ele foi ressuscitado por Jesus, o único e verdadeiro Deus, e ele ainda viveu mais 30 anos, dizem os historiadores. E você sabe que este é um milagre único na Bíblia Sagrada. E eu tenho que tocar nesta questão. Por quê? Porque nada mais se sabe também da vida de Maria e Marta, e também nada se sabe do que aconteceu com Lázaro enquanto ele estava no túmulo. Nada é dito na Bíblia Sagrada. O que aconteceu com Maria e Marta depois da ressurreição? Não se sabe. Pessoas tão importantes na história bíblica. O que aconteceu com Lázaro quando ele estava lá dentro da gruta, que tinha uma pedra de proteção contra animais, contra depredadores? O que aconteceu? O que nós sabemos é o que acontece com o corpo. Qual é o processo que acontece com o corpo quando uma pessoa morre?
O processo é químico e biológico. É a desintegração do corpo. De 2 a 6 horas começa aquele rigor mortis, o inchaço, não há circulação de sangue, os fluidos começam a ocorrer, e claro, é tudo o que nós sabemos. Nós não sabemos exatamente o que ocorreu durante esses 4 dias, além do estado de decomposição do corpo. Mas eu quero dizer que isso é muito importante para nós, porque há coisas na vida que você diz ou pensa, esta situação não tem solução, este meu problema é insolúvel, esta doença, segundo as estatísticas do Google, é para a morte. Então você se depara com uma realidade que você pensa, onde eu posso ter uma solução? Olha, quando Jesus perguntou a Maria e Marta, quando disseram, meu irmão já cheira mal, ele disse, calma, ele vai ressuscitar. E elas disseram, sim, nós sabemos que no último dia, lá quando, milhares e milhares de anos depois, tu voltar, sim, os mortos ressuscitarão. Mas Jesus disse, não é essa ressurreição que eu estou falando hoje.